Pai do Senhor, meu amado, estou aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou trazer um vídeo falando acerca do sábado. Inclusive, eu quero aqui fazer uma pergunta para você. Nós, Igreja de Cristo, devemos ou não guardar o sábado? Eu vou trazer aqui o ponto bíblico sobre o sábado, se deve ou não guardar, se a igreja deve ou não guardar o dia de sábado, né? Já que ele compõe lá a lista dos 10 mandamentos, ok? Vamos lá, para nós entendermos se deve ou não guardar o sábado, eu vou trazer alguns pontos aqui para você entender. Antes mesmo de falar acerca do sábado, eu quero trazer um ponto para que você compreenda melhor o sábado do Senhor, ok? Então vamos lá. Todos sabem que a humanidade, ela caiu lá no Éden. Após a queda, Deus estabeleceu um plano. Na verdade, o plano já estava estabelecido, mas deu início ao plano da salvação. E esse plano de salvação, a salvação, ela acontece, só é possível por meio de Jesus, O próprio Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele, Só que Jesus, no Antigo Testamento, ele não estava plenamente revelado. Ele estava lá, como Deus, mas ele não estava plenamente revelado. Deus, aos poucos, foi revelando Jesus Cristo, E a nação, o ponto de partida para o plano da salvação de Deus foi Israel, começando com Abraão, Isaac, Jacó, enfim, e toda a sua descendência. E dentro da nação de Israel tinha símbolo, tinha representação, tinha tipologia, que apresentava Jesus Cristo. Por exemplo, o maná, o sacerdócio, o cordeiro, a água, que saiu da rocha, a serpente no deserto. Israel demonstrava Cristo através do símbolo. Deus demonstrava Cristo, o Salvador, através do símbolo. E o sábado também é um símbolo. Você vai entender melhor no decorrer aí desse vídeo. O sábado também ele era um símbolo, é uma representação de Cristo no Antigo Testamento. Você vai entender por quê. O sábado ele era uma representação. Se você estudar, por exemplo, Hebreus, se não me engano, capítulo 4, vai falar de um descanso, que não é aquele descanso estabelecido no Antigo Testamento, está se referindo a outro descanso, que é Cristo Jesus. Jesus em Mateus ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele promete ainda nesse mesmo versículo que daria descanso para a nossa alma, nesse mesmo versículo aí, dando seguimento na leitura, ele diz isso. Então, assim, Jesus ele é o sábado, Jesus ele é o sábado. Vou falar uma referência aqui para você, Mateus 11, 28, Se você ler, você vai ver Jesus ele falando essas palavras que falei: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Jesus é o nosso descanso, o sábado do Senhor. E por que o sábado nós não devemos guardar? Que o sábado é apenas uma representação, é o descanso que Deus deu para a humanidade, de tudo que a humanidade vive e está vivendo. Vou dar um exemplo aqui. Israel é a nação que Deus, por intermédio dela, iria salvar a humanidade. E Israel estava na responsabilidade dada por Deus de representar algumas ordenanças. Israel era obrigado a viver e a praticar justamente por isso, por ele representar Jesus Cristo. Quer ver um exemplo? O sumo sacerdote, a exigência do sumo sacerdote. Deus ele não permitia homens coxos, homens com defeito, anão e outros que possuíam alguma irregularidade no seu corpo. Por quê? Deus faz acepção de pessoas para levar nesse sentido aqui? Não, porque
o sacerdócio, o sumo sacerdócio, ele tinha uma representação de Cristo. Então a ordem era para que Israel seguisse aquele padrão por causa da representação que tinha em Jesus, né? E Deus não abriu exceção disso. O sábado é a mesma coisa. Então, se você procurar no Antigo Testamento referência, né, de que deve guardar o sábado, você vai achar muita. O problema não é ter a referência para guardar o sábado. O problema é quem deve guardar o sábado. Neste caso é Israel. Os 10 mandamentos, a lei no mandamento, ela não tinha exceção para ser quebrada. Deus não abriu exceção para quebrar o sábado. Deus não abriu exceção. Por exemplo, em alguma circunstância da vida, eu tinha a exceção de quebrar um dos mandamentos? De forma nenhuma, Deus não permite isso. Por exemplo, se eu estiver passando por um problema, por uma escassez, e eu não tenho alimento, não estou conseguindo devido à situação caótica, à crise, enfim, eu tenho a liberdade de furtar, de roubar para suprir essa necessidade? A lei não me dá essa exceção. Por mais caótica que esteja a minha situação, ela não me dá. Eu não consigo, Deus não abre espaço para isso. O meu relacionamento não está bem, não está dentro, né, da vontade bíblica, e isso está trazendo um transtorno. Eu devo adulterar para suprir essa necessidade? A Bíblia não dá essa liberdade, essa margem. A Bíblia não abre essa exceção. Todos os mandamentos, todos os 9 mandamentos não tem exceção para você viver independentemente do que você vai passar ou está passando. Não tem exceção em lugar nenhum na Bíblia que eu não vi. E o sábado? O sábado tem exceção. Por exemplo, se você ler em Mateus capítulo 12, verso 1 a 8, existe o cenário, né, dos discípulos entrando numa seara, tirando espiga num dia de sábado, e, né, os fariseus, os saduceus, questionando essa atitude. E Jesus relata que Davi, ele transgrediu uma ordem durante a perseguição com Saul, e ele pontua também que no templo, no dia de sábado, o sacerdote viola o sábado e é inocente por isso. Não é culpado, não toma a culpa de quebrar o sábado nos dias do mandamento. Ou seja, uma exceção Deus abriu para o sábado. Por quê? Porque o sábado não é uma lei definitiva que representa como as outras leis. Ela é apenas uma representação. Ok, até aí é o primeiro ponto. Leia Mateus 12, 1 a 8. Segundo ponto, o sábado ele não está se referindo somente a um dia na semana, porque nós temos uma referência em Levítico 25, verso 1, Deus pedindo para Israel guardar o ano sabático, né? 6 anos trabalharia normalmente, e no 7º ano a terra descansaria, seria o ano sabático, né? Aí a pergunta, eu guardo ou não, eu devo guardar o sábado ou o ano? Né? É um ponto. Então, eu guardo o sábado ou eu guardo o ano? Né? Não tem uma referência única de observância. O outro ponto é que não tem uma ordem no Antigo Testamento para guardar o sábado. Todos os outros mandamentos tem no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para ser observado, todos os outros. Mas o sábado não tem. Coincidência, né? Será que é uma coincidência? Não tem no Novo Testamento. E outro, para finalizar, a questão de fuso horário, né? Qual sábado, qual é o dia realmente na semana que eu posso denominar ele como sábado? Né? Qual é o dia? Por quê? Nós temos fuso horários diferentes espalhados aí no mundo, né? Então, sábado pode ser hoje aqui, amanhã pode ser um sábado em outro lugar. Então, a Igreja de Cristo, que é universal, que guarda os princípios bíblicos, e aí qual sábado guardar?
Então, assim, eu pontuei eu trouxe alguns pontos para nós entendermos que o sábado ele não é uma observância geral, né? Para ter uma observação, né, geral. O sábado ele é uma representação de Cristo, ok? Esse é o vídeo de hoje que eu quero deixar aí para nossa reflexão. Então, curta, se inscreva, trarei aqui outro vídeo relacionado à palavra de Deus para tentar trazer algum esclarecimento de algumas dúvidas que nós, durante o nosso dia a dia, nós temos. Ok? Então, dê o seu like, se inscreva e até o próximo.